A paz do Senhor, bom dia. Nessa manhã eu vim aqui falar algo de Deus para a sua vida. Algo que Deus colocou em meu coração, algo que Deus mandou falar. E eu estou aqui mais uma vez para falar com você. Não desista. Deus pode mudar a sua história. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele não perdeu o controle de nada. Não abandone o barco. A ordem é chegar do outro lado. E você vai chegar. Então, nessa manhã, se coloque de pé em nome de Jesus. Hoje eu quero que você leia comigo em Gênesis, capítulo 21, versículo 14. Deus pode mudar a história. Deus muda aquilo que aparentemente não tem mais jeito. Deus muda aquilo que aparentemente está acabado. Deus muda aquilo que aparentemente para nós não tem nem mais caminho. O caminho aparentemente se fechou. A porta se fechou. Mas nessa manhã, Deus manda dizer: a ordem é chegar do outro lado. E você vai chegar. Porque Deus vai mudar a sua história. O despedimento de Agar e Ismael. Agar, para quem ainda não sabe ou ainda não leu, mas eu acredito que todos já sabem quem é Agar, é a serva, de Sara. A serva que Sara, em determinado momento, propôs que desse um filho, pois Sara ela não se via em condições de engravidar naquele momento, pois a sua idade já era avançada. E mesmo que o anjo do Senhor tenha falado a Abraão que a sua descendência seria grande, Sara, ela naquele momento, talvez por naquele momento ali ela não duvidou, mas ela, como assim? Como que eu vou poder gerar um filho a Abraão? Nessa idade que eu tenho, nessa idade que eu me encontro. Então Sara, ela ordenou que sua serva deitasse com Abraão, para lhe dar um filho. Às vezes fazemos isso, Às vezes Deus dá uma ordem e a gente duvida, a gente fala: Senhor, mas como assim? Não tenho mais condições, não posso mais, Mas vamos lá para esse versículo 14 do capítulo 21, que está falando sobre Agar. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante. Errante, o que significa errante? Errante, ela andava, vagueando. Agar, quando saiu, ela estava o quê? Sem destino. Naquele momento, Agar se viu: para onde eu vou com meu filho? O que vai ser de mim? Mas a aprovação de Deus, a aprovação de Deus nesse plano, que já havia motivos para essa expulsão. Deus falou com Abraão: Abraão, obedece sua esposa, obedece Sara, não se volte contra ela, faz o que ela está mandando, pode fazer com que Agar vá, mas Ismael, porque o filho da promessa é Isaque, mas Ismael também tem promessas, porque ele é seu descendente. Naquele momento ali a gente vê que isso já estava no propósito do Senhor. Foi propósito do Senhor. Por que, Mary, foi propósito do Senhor? Porque o propósito de salvação é para todos. Deus tem um plano para cada um de nós. Vamos voltar aqui no versículo.
Então ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore e foi-se. E assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e brandou o anjo. Eu vou fazer uma parada aqui para a gente falar sobre esse pedacinho aqui. Abraão, quando Agar saía, ele deu o quê? Um pão, um saco, né? Ele deu pães para ela, para alimento, e ele deu água, né? Ele encheu um odre de água e deu. A água acabará, né? E até mesmo a pessoa mais resistente não consegue viver sem água. E naquele momento Agar se desesperou. O que vai ser de mim e do meu filho? Como que nós vamos sobreviver sem água? Eu não quero ver o meu filho morrer. Então Agar, ela coloca o menino debaixo de uma árvore e ela anda a um tiro de arco de flecha, né? Todos aqui sabem como é que é um arco. A flecha, ela vai aí numa velocidade imensa. Então Agar, ela percorreu esse caminho porque ela não queria ver o menino morrer. Ela não queria ver. Imagine para uma mãe saber que seu filho vai morrer nessa situação e a mãe olha para o filho e fala: não, eu não quero ver ele morrer, eu prefiro estar longe, né? E aí, quando ela foi, se assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não queria ver o menino morrer, e assentou-se, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pegue-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Ei, Deus está falando com você essa manhã. Não pare. A ordem é continuar. A ordem é você se colocar de pé. Não importa o que você está passando, não importa o seu problema, mas a ordem é que você se levante. Oh, aleluia, glória a Deus. Ergue-te, levanta o moço, pegue-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Eu vou voltar ao versículo 19, que diz: e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi-se e encheu. E um pedacinho mais anterior, que lá no capítulo 17, né, versos B lá, tá falando assim, ó: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. É isso que acontece. Às vezes estamos tão cegos com a nossa dor, estamos tão cegos que não conseguimos ver o milagre de Deus. Não conseguimos ver o que Deus tem para nossas vidas. Não conseguimos olhar com os olhos da fé. Colocamos nossa dor, a nossa fraqueza acima. Deus não quer que você pare na caminhada. Deus não quer que você pare no meio da caminhada. Deus quer que você prossiga, servo de Deus. Deus tinha um propósito para Isaac, porque Isaac era o quê? O filho da promessa. Mas Ismael também teria os propósitos de Deus na vida dele. A Bíblia diz: farei dele uma grande nação. Ei, os propósitos de Deus é para a minha vida, para a sua vida. Abre os olhos, Deus está falando com você. Veja o que está ao seu redor. Veja o que eu estou te dando. Enxergue com os olhos da fé. Você não pode parar. Você não vai parar,
Porque Deus está aí do seu lado falando: levanta-se, coloca de pé, siga, eu farei de você uma grande nação, eu te colocarei de pé, eu sou contigo. Nessa manhã, Deus está falando ao seu coração. Deus está falando ao meu coração. Deus está falando para você que está caído, que acha que não tem mais jeito. Irmã Mary, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Ei, você consegue sim, porque o Deus está aí falando com você. Levanta-te e olha ao teu redor. Olha o que eu coloco diante de ti. Levanta e vai. Se coloca de pé. A ordem é você passar por esse mar. A ordem é você atravessar esse mar. A ordem é você fazer o que eu estou falando para você fazer, porque o meu propósito contigo não vai parar. Independente das nossas atitudes, o que Deus tem para a nossa vida vai se cumprir. Ainda que temos que descer, ainda que não tenhamos, né, que em determinados momentos da nossa vida nós caímos, nós se colocamos fracos, nós não conseguimos enxergar, como H não estava vendo o poço. H achou que ia morrer, a água acabou, o odre estava seco. Mas Deus falou: olha ao seu redor, o poço está ali, a água está ali, por que você está chorando? Se levanta, Deus está falando contigo. Ei, a solução está ali. Ei, eu estou falando com você. Fique de pé nessa manhã. Ouça a minha voz. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Que você nessa manhã possa ouvir o que Deus está falando. Que você não vai desistir, porque Deus está falando para você se colocar de pé. Ei, milagre é para quem busca, não é para quem precisa. Precisamos buscar intensamente o milagre. Não é para quem precisa, é para quem busca, é para quem se coloca de pé, é para quem vai além, é para quem vem além, é para quem tem uma visão panorâmica. É assim que Deus manda nós, servos, ser. Que nessa manhã você se levante. Que nessa manhã você se coloque de pé e atravesse esse mar. Aqui para finalizar, Deus fala: e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tornou-lhe mulher de terras do Egito. Você percebe que Deus, ele tinha um propósito para a vida de Agar. Sara, né, por um momento ela duvidou, ela ordenou que sua serva deitasse com Abraão. Você imagina a situação de Agar, né? Ela era uma egípcia. Abraão já era um ancião. Imagine Agar indo se deitar com Abraão, porque a sua serva ordenou. E aí ela engravida de Ismael, né? E por um momento, né, ela usa aquilo também para ferir Sara. Muitas das vezes nós damos esse poder ao nosso problema. Nós deixamos o nosso problema ser maior do que o nosso Deus. Mas Deus nem por isso, né, ele abandonou Agar, porque ele tinha propósitos para Agar. Ele tinha propósitos para Ismael. Estava no planos dele. Estava no plano do Senhor. Ele não ia abandonar Ismael. Ismael fazia parte da descendência de Abraão também. Ele não era o filho da promessa, mas os propósitos de Deus é para todos. Que nessa manhã você se levante. Que nessa manhã você fique de pé. Que você não pare diante das circunstâncias. Que você possa enxergar aí a água viva que Deus está mostrando para você. Ei, por que choras? Se levante. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Se levante e ouça a voz do Senhor falando com você. Que você tenha um sábado abençoado. Que você tenha um sábado de sabedoria.
e que essa palavra possa vir dentro do seu coração. Gênesis 21, versículo 14. Leia, compartilhe. Fale para o seu irmão que está do seu lado: ei, não pare. Deus está contigo. Não pare, Deus muda a história. Deus capacita os escolhidos. Deus capacita os que tem chamado. Deus capacita aqueles que Ele tem propósito. Deus capacita o homem que busca o seu milagre. Mas se levanta. Se levanta e atravessa esse mar. Em nome de Jesus. Seja abençoado.